Bora tomar um cafezinho hoje? Sabe um assunto que rendeu aí esses dias, cara? Eu tinha comentado que tinham copiado, né? Estavam copiando alguns projetos meus. E aí, cara, semana passada eu fiz uma live com um estudante de arquitetura lá de Brasília. E a gente falou sobre autoridade de projeto, sistema de metodologia de projeto, né? Ó, pessoal, vocês não sentem, mas... E aí, Iago, tá bom o cheiro? Tá chique. Então, assim, qual é que é a reflexão que a gente tira a partir disso, né? Cada profissional, ele tem uma característica, né? Eu não posso chamar de marca. É uma característica própria que, eventualmente, ela vai aparecer na linguagem arquitetônica do projeto, na aparência do projeto. Por que eventualmente? Pô, a gente tem milhares de arquitetos. Se cada um tiver uma linguagem, você imagina quantos tipos de arquitetura vai ter. Isso nem é desejável e também não é importante. É que eventualmente isso acontece. E aí eu tive a felicidade de conseguir criar uma identidade visual, só que não é porque eu buscava isso. Essa identidade visual, ela surge através dos meus princípios, das minhas técnicas construtivas, dos meus conceitos, da minha vivência, da minha experiência como arquiteto, né? Então essas características, né, que basicamente são 5 pontos: estrutura elevada do solo, alvenaria de tijolo ecológico, estrutura metálica, telha termoacústica e venezianas de exaustão de ar. Eu compilei esses 5 pontos para a gente criar uma arquitetura que funcione de acordo com os meus preceitos da sustentabilidade, que seja uma construção relativamente econômica, ela custa a mesma coisa do que uma construção convencional, mas ela é diferente, ela tem um desempenho maior. E aí, unindo essas técnicas construtivas, isso resultou num desenho que ele é ambientalmente adequado, né? A tipologia arquitetônica, o design da casa surge da técnica construtiva e desses materiais que eu citei. Então o que acontece? A partir disso tudo, você cria uma identidade visual, você cria uma linguagem. E aí essa linguagem eu não tinha visto em lugar nenhum até então e nem ninguém com quem eu conversei. E aí qual que é o fato curioso, né? Pessoas próximas a mim começaram a literalmente usar exatamente os mesmos 5 pontos no mesmo projeto. E assim, beleza, eu não inventei a roda, mas eu coloquei esses 5 pneus aí para rodar junto no mesmo carro. Então assim, aí o cara fazer a mesma coisa é um negócio que é algo pouco provável de acontecer por acaso. Mas beleza, né? Então não é esse o ponto. Qual que é o ponto? Não é a cópia que eu quero discutir. É o porquê que surge uma tipologia de projeto, um estilo, tá? Entre aspas, de arquitetura. Através desses princípios, valores, técnica e do conhecimento do profissional. Então, eu tive a felicidade de juntar isso ao longo da carreira, especialmente no projeto da minha casa, porque eu era meu cliente, então não foi muito difícil de me convencer que aquilo que eu tinha na cabeça ia dar certo, embora eu não tivesse visto em lugar nenhum. Esse é o ponto. Eu tenho as minhas convicções e o fato de você não ter como exemplificar isso, o cliente vai perguntar: ok, Paulo, essa ideia é interessante, mas aonde tem? E não tinha em lugar nenhum. Então eu tive que juntar, e eu tive essa oportunidade que foi muito boa, né, de projetar minha própria casa em 2015. E aí eu juntei esse compilado de soluções e virou essa arquitetura. E eu já imaginei que fosse acontecer uma coisa que de fato ocorreu, que as pessoas se interessaram tanto por esse tipo de arquitetura que começaram a me encomendar projetos parecidos ou
tendo os mesmos princípios e a mesma estética do projeto da minha casa. Então eu sabia que isso ia acontecer. E isso efetivamente acontece a partir de 2015. Então, 90% ou um pouco mais de 90% de todos os trabalhos que eu fiz desde 2015, eles são variantes do projeto da minha casa no sentido de sistema construtivo, não de planta baixa, não de desenho de arquitetura, mas de princípios, né? de partido, que a gente chama de partido de projeto. Então isso aí começou a acontecer e deixa a gente bastante feliz, né? E aí, o que é o mais legal disso tudo? Quando você pega um cliente que é leigo, né? Um estudante de arquitetura, ou mesmo um cliente, e ele olha, vê uma obra minha em algum lugar e fala assim: Paulo, em tal lugar tem uma casa que você projetou? Ou uma construção que você projetou? Por exemplo, aqui em Limeira eu cheguei a fazer projeto de abrigo de taxistas numa praça pública. Eu doei o projeto para a igreja, né? Fica na praça da igreja. E aí as pessoas reconhecem. Então isso é muito gratificante, mas aqui, o que é importante a gente concluir aí desse bate-papo, né? Essa estética, né? Essa organização, ela não é decorrente de algo que o arquiteto necessariamente é obrigado a buscar. Poxa, eu preciso criar um estilo. Claro que não, claro que não. Mas quando isso acontece, ele acontece porque a partir dos seus valores e aí desses princípios todos que eu comentei, isso surge naturalmente. Então assim, você não tem que buscar a estética por si. Ela tem que existir sempre, mas ela tem que ser decorrência de algo maior. No meu caso, o que é o algo maior? É a técnica construtiva, a parte de respeito ao meio ambiente, de ser uma construção com menor pegada ecológica, com menor impacto ambiental. Esses são os meus princípios de projeto, unidos a técnicas construtivas e materiais que eu utilizo, eles resultam numa estética que, por sinal, é bonita. Mas eu não busquei isso, isso surgiu naturalmente. E aí, cara, o que é interessante a gente tirar, né, dessa reflexão? Toda vez que um cliente vem te procurar, ele obviamente vem com uma demanda específica, normalmente porque ele viu algum trabalho do seu portfólio, gostou e quer fazer parecido. E aí vai muito do arquiteto de ter a honestidade com o cliente de fazer um projeto que sempre tem que ser sob medida para aquela demanda específica, utilizando as referências que ele tem no próprio portfólio. Afinal de contas, o cliente chega com uma demanda e fala: olha, eu vi tal trabalho seu, gostei e queria algo parecido. E aí você tem que saber ler a demanda do cliente e transportar aquilo para a materialização da arquitetura através do projeto, sem que isso vire uma cópia de si próprio. Porque a gente estava falando de profissionais que copiam outros profissionais. Uma coisa é você utilizar alguém como referência, um projeto como inspiração. Outra coisa é você copiar, né? Por mais que você faça alterações na planta baixa, mas você copiar um conjunto de soluções é algo que não é legal, né? E o próprio arquiteto tem que se policiar para que ele não faça cópias do seu próprio portfólio. Então, cada cliente que chega, ele vem com uma demanda específica e o projeto de arquitetura, ele tem que ler aquela demanda específica, obviamente tomando como referência um projeto anterior aí que a pessoa viu em algum lugar e gostou. Então, isso que é interessante a gente bater esse papo hoje, né? De onde surgem as marcas de projeto de alguém, né? De onde vem aquela identidade visual de um determinado profissional. Eu falei aqui um pouquinho no meu caso, como é que funcionou, e aí o cliente também tem que ficar atento e saber se aquele arquiteto está sendo honesto com você e fazendo o seu projeto efetivamente sob encomenda, né? Afinal de contas é isso que você está contratando, uma vez que cada família tem a sua necessidade, cada local pede um projeto específico e cabe ao arquiteto ler a vontade do cliente, as aptidões do lugar, daquele terreno, e juntar isso num projeto de arquitetura que seja interessante e que faça sentido. No nosso caso, além da construção, tem que ter a questão da sustentabilidade e tem que ter a questão da felicidade.
Bom, pessoal, então esse aqui foi mais um Café com Trigo. Nesse espaço a gente discute um pouco a respeito de casos que acontecem no escritório, da vivência profissional, do nosso dia a dia, e é um momento também para fazer um pouquinho de reflexão. Então, se esse assunto te interessa, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, acompanha também o nosso trabalho no Instagram, que eu sempre falo um pouquinho aí da nossa rotina, do nosso dia a dia, e eu vejo você num próximo café.